No início do século XX, as estradas de ferro eram a aposta do transporte no Brasil. Por onde passaram, formaram vilarejos, onde os operários eram não só treinados, mas construíam a vida em torno do trabalho na ferrovia. E você sabia que uma das maiores vilas de ferroviários do estado fica em Porto Alegre? Um cantinho da cidade que por muitos anos ficou esquecido e que tem muita história para contar. As recordações ainda são vivas. Meu nome é Hélio Bueno da Silveira, eu fui funcionário da rede ferroviária, eu trabalhei 32 anos, 7 meses e 12 dias na ferrovia. Não esquece? Não, isso aí a gente não esquece porque muita marca ficou, muito trabalho ficou, muitas recordações. O apito da máquina, os trens trabalhando aí. A primeira linha de trem foi construída no estado no final do século XIX. Logo depois, a aviação férrea foi criada. Os trens começavam a fazer parte da vida dos gaúchos. No início do século passado, com a ampliação das linhas de trens, os operários começaram a se reunir e morar na beira dos trilhos. Depois, com o passar do tempo, essas localidades se transformaram nas vilas de ferroviários que se espalharam por todo o estado. Uma das maiores em Porto Alegre. As ruas simples guardam a história presente também em cada uma das casas, iguais de madeira e com a placa que identificava que ali vivia um ferroviário que estava sempre à disposição da empresa e, em troca, recebia muitos benefícios. A Vila Ferroviária estava dentro de uma política da empresa, né, que a partir de da estatal, a partir de 57, a Rede Ferroviária Federal, que oferecia um monte de serviços para os seus funcionários, né? Cooperativa de consumo, assistencialismo na educação, médico, e entre as quais habitação. O processo, então, de decadência começou na década de 70, quando esses serviços do Estado de Bem-Estar Social começaram a entrar em declínio. Dos anos 70 até o início do ano 2000, toda a rede ferroviária do país foi privatizada. A mudança afetou a vida dessas famílias. E é essa transformação que agora é mostrada nesta exposição de fotos montada no Clube Ferrinho, como carinhosamente é chamado o Centro Social dos Ferroviários. Seu Elinho é um dos moradores retratados. É ele também quem cuida do acervo do prédio, que está completando 50 anos de construção. O que se vê nas ruas da vila está estampado também na exposição. São as marcas dos dias difíceis, em que pais de família precisavam procurar outro ofício. A incerteza em perder as casas que pertenciam à ferrovia. Tinha gente que se aposentou aqui e não tinha dinheiro para alugar uma casa e não tinha uma casa de moradia, né? Histórias que agora podem ser conhecidas graças ao trabalho desta turma de universitários. Quando muitas vezes se fala na história, se fala em história oficial. E quando se fala em memória, a gente se dá conta de que o sujeito tem uma memória, e pode ser uma memória do hoje. E como que essa memória do hoje, ela está atravessada por fatos da história que me contaram e como eu compreendi isso. A professora e os alunos fotografaram o cotidiano da vila. E o resultado foi muito além de um trabalho de aula. Não tinha a mínima noção de que existia essa vila aqui em Porto Alegre. E quando foi proposta na faculdade esse trabalho, eu tinha uma visão completamente diferente. Quando eu cheguei aqui, eu vi que era uma coisa fantástica. Quem sabe agora seu Elinho realize o sonho de transformar o velho Ferrinho em centro cultural. E a história dos moradores não se perca, como um dia se perderam os apitos dos velhos trens.